Boa noite. Boa noite para você que está chegando agora. A gente vai começar já já uma nova live. Boa noite, Renata. Boa noite, doutora Angeline. Hoje a gente vai falar sobre saúde bucal. Eu já vou entrar em contato com a doutora Angeline, que vai ser a nossa entrevistada de hoje, tá certo? E enquanto isso vocês vão chegando, tá bom? Só um minutinho. Prontinho, já mandei o convite para a doutora Angeline. Olá! Então agora sim, vamos começar. Boa noite. Ai! Vamos começar despencando o celular. Hoje eu tô ótima, mas foi um dia daquele. Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Mona Lisa Silva e hoje à noite eu recebo aqui no meu espaço mídia, no nosso quadro Balaio de Pautas, a doutora e mestre em odontologia, Angeline Ângelo. Bem-vinda, doutora Angeline. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Seguidores. Imagina, prazer receber você. Tá dando pra me ver direito? Porque eu tô com a sensação de que não. Calma aí. Ai, pronto, acho que agora ficou melhor. Então, hoje à noite, para você que está chegando agora, eu e a doutora Angeline Ângelo vamos conversar sobre saúde bucal. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, aproveite para enviar a sua pergunta ao longo da nossa live. Pode entrar pelo chat ou pelo direct, tá certo? E para começar, eu sempre gosto de trazer uma informação. Peraí, a Renata tá pedindo para baixar mais o celular. Ficou melhor agora. Melhorou? Então tá. Então, eu sempre gosto de trazer alguma informação para as pessoas e hoje eu trago dados nada positivos do IBGE sobre a saúde bucal do brasileiro, tá? Segundo uma pesquisa que foi divulgada pelo IBGE no ano passado, 34 milhões de brasileiros perderam algum dente. E o dado mais assustador é que desse total, 14 milhões perderam todos os dentes. As causas apontadas foram má alimentação, estresse e negligência com a escovação. Dados que realmente são muito impactantes, né? Então, eu começo a nossa conversa te perguntando a partir de qual idade a gente deve começar a levar os nossos filhos ao dentista. Então, Mona Lisa e todos, é bem impactante realmente esses dados, né? Existem também umas pesquisas, só ampliando um pouco, relacionado diretamente aos dados de saúde bucal, onde a gente consegue ver mais detalhadamente esse tipo de perda dentária, se é por perda, se é por cárie, enfim. Realmente são dados muito elevados ainda. Então, baseado nisso, o que a gente recomenda, os dentistas recomendam é que é preciso procurar o dentista logo que aparece o primeiro dente, né? Então, as crianças, os dentes, eles começam a nascer, né, a aparecer, a erupcionar a partir dos 6 meses. Então, é interessante levar o dentista entre 6 meses e um ano, quando completa os dentes. E também bastante importante é iniciar a escovação com escova mesmo, né, nas crianças, a partir do primeiro dente. Então, já com a escova? Já com a escova. Já com a escova. E já com creme dental também. Porque a presença a escovação, ela é importante, tanto a mecânica da escovação, que é feita com a escova, como também o auxiliar, né, que é o creme dental, que tem os componentes que também ajudam a diminuir as bactérias, remover melhor a placa e diminuir, consequentemente, a cárie. E já que você falou que tão pequenininho já, né,
primeiro dentinho, a gente já deve escovar e com a pasta de dente, inclusive, né, com creme dental. Tem algum creme indicado especificamente para os bebês? Sim. Existem cremes dentais indicados para crianças, certo? É, Existem cremes dentais fluoretados, que é com flúor, e sem flúor. Hoje em dia, o consenso é que use creme dental com flúor para criança, que é até 1.100 ppm de flúor. Então, o creme dental para criança tem uma quantidade menor de flúor, mas ele deve ser utilizado com flúor, certo? Porém, a orientação é que seja sempre supervisionado e por um adulto, né? Até a criança conseguir fazer sozinha, vai ter que estar sempre supervisionado. E uma outra coisa importante, outra informação importante é a quantidade de creme dental, que deve ser do tamanho de um grãozinho de arroz. Um Isso no grãozinho de caso dos arroz bebês. para os bebês. Certo. Já para evitar que haja uma ingestão de flúor, assim, a mais que o permitido, né? O saudável. Aí a orientação é essa, sob supervisão e com a quantidade mínima, um grãozinho de arroz de creme dental. Eu não vou aguentar esperar até o final. Eu vou tentar tirar uma curiosidade minha, porque uma seguidora aqui acabou de Pois não. perguntar se é a partir do primeiro dentinho. É sim, ela acabou de falar, Sim, a partir do primeiro dentinho. já com escova e creme dental. Eu já vi pessoas escovando os dentinhos do bebê, aí dá uma água que eu vejo que o bebê engole. Tem problema não isso? É normal? O ideal é escovar, né? A criança não cospe, é por isso que a orientação é de colocar uma quantidade mínima de creme dental, que é um desafio, né? Porque as crianças amam o creme dental. Eu tenho um bebê, uma criança, né, de 3 anos, e ela adora, ela quer sempre estar repondo o creme dental. Então, esse é um desafio. Mas eu acho que ela caiu. Oi? Tá me vendo, não? Oi, Oi. Mona Lisa? Tô vendo todo mundo. Tá me ouvindo? Ai, começou Tô a sessão ouvindo. espírita. Eu sou ótima, começou a sessão espírita é ótima, né? Porque eu dou aula também, aí eu sempre falo, parece a sessão espírita, né? Essa aula online. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Então tá, você tá me vendo e me ouvindo. Eu tô Ok. vendo um pouquinho embaçado, mas tudo bem. Ok. Então, dando sequência, né, tem que ser uma quantidade, então, do tamanho de uma pontinha de arroz que você falou, né? Isso. E assim, a orientação é que a criança cuspa ou a gente consiga colocar água na boca para ela cuspir. Ou, se não for possível, pelo tamanho que a criança ainda não cospe, uma quantidade pequena de dental não vai causar nenhum problema. Certo. E com que frequência se deve ir ao dentista? Já que a gente começa no primeiro dentinho. A orientação é de visitas semestrais, certo? A cada 6 meses, isso é uma orientação geral. Porém, existem alguns casos específicos, como, por exemplo, em pacientes que têm doença periodontal, já aqui puxando a sardinha para o meu lado, que eu sou periodontista. Normalmente são pacientes que precisam de um acompanhamento maior, mais próximo e um intervalo menor normalmente. Mas, em regra geral, é de 6 em 6 meses que deve se visitar o dentista. Certo. Isso independente da faixa etária e da fase da vida. Independente da faixa etária e da fase da vida, para se ter uma boa saúde bucal, a prevenção é o mais importante. E essa prevenção a gente consegue controlar melhor semestralmente, que é o período para que, se aparecer, se surgir algum problema, seja resolvido. E quais são os principais problemas bucais que os brasileiros apresentam? De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que é um levantamento nacional, né? Ele
a gente já tem 4 levantamentos até hoje. O quinto era para ser agora em 2020, o ano passado, sendo que foi suspenso por causa da pandemia. Mas os principais problemas avaliados e mais frequentemente relatados são a cárie, né? A doença periodontal. Essas duas são as principais, porque em consequência delas pode acontecer perda de dente, traumatismo dentário, dificuldade de oclusão, que é um encaixe errado dos dentes, digamos assim. Mas as principais são a cárie e a doença periodontal. Uhum. E o que causa a cárie, né? Que é um dos problemas mais comuns. E outros problemas que a gente vê esses problemas? Existe. Então, a cárie, né, que é a doença mais comum, ela é a mais comum, é a mais prevalente, é a mais conhecida, né? Porém, não é a única. Então, ela é causada, é uma doença multifatorial, certo? Então, ela tem vários fatores que se agregam e promovem, né, a cárie. A cárie é uma desmineralização no dente, porque o dente, ele é de um tecido mineralizado, né? E aí a cárie, ela junta a bactéria, né, que tem na boca da gente, a placa bacteriana, que é formada por restinhos de comida, junto com essas bactérias, a nossa saliva, né, a qualidade da nossa saliva, e o dente, se tem algum resíduo que esteja favorecendo essa formação da cárie. Então, a cárie é uma doença multifatorial. Existe também a doença periodontal, que ela é causada por bactérias também, mas aí já na gengiva, né? Que é o que você falou de gengivite. São outros tipos de bactérias diferentes um pouco da cárie, porém causam problemas também, como sangramento gengival, perda óssea, que é a estrutura do dente, a estrutura que segura o dente, certo? E também são causados por outras bactérias. E o primeiro sinal da gengivite, né, é o sangramento. Então, o sangramento é um sinal de alerta, o primeiro sinal de alerta para procurar, né, uma assistência, um dentista, para que seja tratado. E esse sangramento é no momento da escovação? Pode ser no momento da escovação, que é o mais comum. Por quê? Porque quando a gengiva fica inflamada, quando toca nela, ela sangra, certo? Então, normalmente, durante a escovação é quando ocorre o sangramento. Mas pode ser durante o uso do fio dental também. Pode ser um sangramento espontâneo, pode acontecer também. A pessoa, sem estímulo nenhum, quando vai cuspir, vê que sai o sangue. Então, todos esses são sinais de alerta. O problema mais simples, né, digamos assim, seria uma gengivite, né, para um sangramento espontâneo. Mas é importante procurar saber. Certo. E me diz uma coisa, como é possível evitar que tantas pessoas cheguem à terceira idade sem os dentes? Que é um problema grave também. Como eu falei assim, né, no início, que quando você me perguntou a partir de qual idade deve ir ao dentista, que eu falei assim que apareceu o primeiro dente, e é mais ou menos isso. Os pensei desde do aparecimento do primeiro dente, né? Os Oi. cuidados, a orientação de higiene correta, a orientação da alimentação, que é bastante importante, a prevenção em si. E esse acompanhamento semestral durante toda uma vida favorece que chegue-se na terceira idade com os dentes naturais, certo? No entanto, a gente não pode deixar de ressaltar que nem só a cárie e a doença periodontal são os principais,
Mas outros problemas, principalmente problema oclusal, que é no encaixe dos dentes, como eu estava falando, podem causar fraturas dentárias e outros problemas que não estão relacionados diretamente à cárie, certo? E um dado importante é que a gente tem visto agora, pandemia, ou pós, assim, né? Durante a pandemia, as pessoas ficaram mais tensas, ficaram apertando mais os dentes, e isso gerou bastante problemas, assim, que não, pessoas que não tinham cárie, não tinham doença periodontal e acabaram tendo fraturas dentárias, perdendo dentes por hábitos que foram desenvolvidos por causa de estresse. O caso do E, bruxismo e também, né? Que causa o caso do fraturas. bruxismo, exatamente. Pessoas que não tinham, desenvolveram de forma mais intensa, e aí o bruxismo, o apertamento dental, ele pode levar a fraturas dentárias e outros problemas que podem levar à perda dos dentes. Mas como é uma coisa que acontece normalmente, aliás, normalmente não, né? Quando a pessoa está dormindo, né? Principalmente, essa coisa de apertar, muitas vezes a pessoa nem percebe, né? É, O dentista é capaz de identificar que a pessoa tem bruxismo, por exemplo, numa consulta comum? sim. O bruxismo, ele pode ser o noturno, né? Quando a pessoa está dormindo, está inconsciente. E aí, quem relata normalmente é o parceiro, a pessoa que está dormindo ao lado, porque pode, inclusive, gerar um barulho no ranger dos dentes, certo? E também existe o bruxismo de vigília, que é o acordado, né? Que a pessoa aperta sem perceber. E sim, o dentista ele consegue identificar através de algumas características nos dentes, como algumas facetas que se formam pela atrição dos dentes, eles vão formando, mudando um pouco a anatomia, e aí é possível da gente observar que essa pessoa tem o hábito de bruxismo. E o bruxismo, ele mais severo, com o tempo, ele também pode diminuir o tamanho dos dentes. E causar E uma série de problemas. Oi? ele pode ser agravado por alguma situação? Você falou do estresse que as Isso. pessoas costumam ranger mais os dentes, digamos assim. Mas alguma outra situação? Principalmente é o estresse. Principalmente é o que está mais relacionado. Tanto que assim, o tratamento do bruxismo é multifatorial, certo? Não é só com o dentista, pode envolver a área médica, neurologista, enfim, uma série de profissionais para chegar no diagnóstico, assim, na causa, né? O que é que está causando o estresse para gerar aquele hábito do bruxismo, né? Então, uma equipe multidisciplinar aí para ajudar a resolver. O dentista, ele também pode indicar a confecção de placas de mordida, que é para prevenir o desgaste dos dentes, porém não é para tratar o bruxismo, porque o bruxismo não se trata com placa. A placa ela é usada para proteger os dentes do desgaste, que é causado durante o hábito de ranger os dentes. Então, já que a gente entrou, enveredou pelo bruxismo, e tem gente achando interessante, e o É, tratamento é como, então? exato. Então, o tratamento, ele precisa ser identificado a causa. O causa é o estresse. Então, o que é que está causando o estresse? Certo? E aí procurar por esse ponto. E o bruxismo, ele é cíclico, certo? Ele não vai estar o tempo todo da vida acontecendo, porque vai estar mais prevalente naqueles momentos de estresse, né? Algum problema. E é importante, assim, essa equipe multidisciplinar é para resolver essa questão de psicólogo, o neuro, o dentista, para estar nesse processo de proteção dos dentes e até um ajuste de oclusão, que aí o dentista também entra, para diminuir os efeitos do bruxismo.
É um tratamento mais complexo, digamos assim. Porém, e bom que ele assim, o bruxismo ele não é permanente, ele é cíclico, certo? Eu não estou escutando. Você não ouviu a pergunta? Oi. Não. Tá, Oi, agora eu sim, estou falei, escutando. tá. Eu falei, então vamos voltar para os cuidados com os dentes agora, então, né? E aí eu te perguntei como cuidar corretamente dos dentes, então. Certo. O cuidado dos dentes, né, a higienização oral, que a gente chama, ela deve ser utilizado alguns artifícios, né, bem conhecidos, Uhum, a escova de dente, né, e o uhum, fio dental, principalmente. Essa aí é uma regra geral, certo? uhum. Existem vários tipos de escova de dente, não sei se você vai falar alguma coisa, É, eu ia te mas perguntar assim, sobre isso. deve-se. Podemos falar. Pronto, então existem vários tipos de escova de dente. Quando a gente vai na farmácia, a gente vê que tem uma infinidade de modelos, né? E Uhum, o importante é aquele modelo que mais se adeque à condição do paciente, que ele uhum, possa desempenhar uma boa higiene. O que a gente indica normalmente é a escova de dente mais simples. Eu até tenho um aqui para mostrar, se está dando para ver ah, aí. dá. Que, assim, a orientação básica é uma escova de dente com a cabeça pequena, certo? As cerdas Uhum, uniformes, muitas cerdas, certo? E uhum, elas sejam macias. certo. Por que a cabeça pequena? Para poder conseguir higienizar os dentes posteriores. Porque não adianta, né, escovar só os dentes anteriores. Então tem que higienizar também, conseguir chegar nos dentes posteriores. Um cabo anatômico para exatamente segurar e fazer essa higienização, certo? Então, a Uhum, escovação é o ato mecânico. Ele pode ser usado com auxiliares, como o creme dental. É importante usar o uhum, creme dental? É bem importante, porque ele tem componentes que ajudam na saúde da gengiva. Mas ele é um auxiliar a uhum, escovação. Agora, o fio dental é de extrema importância, assim como a escova dental. Porque o fio dental, ele atinge as áreas que a escova não consegue atingir. uhum, Então, para ter uma higienização completa, é importantíssimo usar a escova de dente e o fio dental. uhum. E na hora de escolher essa escova, de escolher esse fio dental, a escova você mostrou pra gente. A gente já viu fio e fita dental, fio extra fino, fino, enfim. E É, vários, creme dental nem se fala, né? Tem vários sabores, vários tipos de composições, né? Como que a gente faz essa isso. escolha? Então, é importante ter uma orientação para essa escolha, certo? Tanto da Uhum, escova de dente, como eu falei, o padrão geral é uma escova macia, da cabeça pequena, com muitas cerdas, certo? Isso uhum, aqui é para a população em geral, digamos assim. Mas existem alguns outros tipos de escova, como por exemplo, escova interdental. Eu tenho uma aqui, ó, para mostrar. Isso aqui é uma uhum, escova que ela é usada entre os dentes em casos específicos. Quais? Pacientes que têm um espaçozinho maior entre um dente e outro, onde o fio uhum, dental às vezes não limpa tão bem. Aí entra a escova interdental e consegue higienizar melhor aquela região, certo? Em uhum, relação ao fio dental, existem vários tipos, né? Existe o fio dental padrão normal, que ele é mais grossinho. Existe a fita dental, que é mais fininha. Então, isso vai variar, na verdade, da anatomia dos dentes.
da pessoa, certo? Uhum. Se a pessoa tem os dentes mais juntinhos e o fio dental mais grossinho vai ficar difícil de usar, usa a Uhum. fita dental, que é uma alternativa. Porque o objetivo é passar ali o fio ou a fita entre um dente e outro e remover a placa. Esse é o objetivo principal. Então, se vai ser um fio dental mais grossinho, se vai ser um fio dental mais fino, ou até se vai ser um escova interdental, então vai variar de acordo com cada caso. É por isso que é importante ter uma orientação, né, do dentista que lhe acompanha. Ali naquela visita semestral, o dentista ele vai orientar qual o melhor escova, qual o melhor fio, certo? Uhum. E Certo. ainda em relação ao creme dental que você me perguntou, também existe uma infinidade, certo? E ela deve ser mais ou menos adaptada a cada situação, a cada tipo de necessidade. Se uma pessoa que Uhum. tem, assim, o padrão é um creme dental com flúor, certo? Mas existe Uhum. cremes dentais com outros componentes, como clorexidina e outros componentes que ajudam na saúde gengival, certo? E existe também cremes dentais que repõem os minerais dos dentes perdidos. Porque alguns pacientes, eles têm perdas de minerais dos dentes. E aí, já existe creme dental com tecnologia para repor esses minerais perdidos. Então, Uhum. tem indicações específicas. Tem indicação geral, né? Mas tem também, a gente Uhum. tem no mercado opções diversas para indicar para cada caso. Uhum. A Renata está perguntando se cremes dentais com carvão ativado, o que você acha deles? O carvão ativado, ele vem com a proposta de clarear os dentes, né? Mas, na verdade, ele, o componente do carvão, ele deixa o creme dental mais abrasivo, certo? Ele pode ser Uhum. utilizado em casos específicos de pacientes que não têm nenhuma perda dentária, não tem nenhum desgaste dentário. Porém, se em pacientes que já têm desgaste dentário, pode ser um fator que piore, certo? Então, é Uhum. importante pedir a orientação do dentista para ver se realmente pode se usar esse tipo de creme Uhum. dental. E em relação ao uso de enxaguantes bucais, eles são necessários ou são dispensáveis? Eu costumo dizer que o enxaguante ele é muito bom quando bem indicado, certo? Ele assim como ele é excelente no pós-operatório, por exemplo, um pós-cirúrgico, para fazer o controle químico da placa bacteriana. Existe desculpa, enxaguantes assim excelentes que cumprem bem o seu papel, certo? No Uhum. entanto, se for feito um uso contínuo desse tipo de enxaguante, pode manchar os dentes, certo? Hum. Mas, assim, naquele período pós-operatório, é ótimo, é excelente. Existem Uhum. outros tipos de enxaguantes que são o principais, o componente é o flúor, que pode ser de uso diário, pode ser como um auxiliar. Não, nunca Uhum. substituto da escova e do fio dental, só como um auxiliar. Então, eu diria que eles são Uhum. bastante importantes. Agora, quando tem uma boa indicação. E uma Uhum. coisa que eu gosto de falar é que, assim, evitar os enxaguantes mais alcoólicos, aqueles enxaguantes que ardem muito quando a gente coloca na boca, a gente não Uhum. consegue nem passar muito tempo bochechando, porque incomoda, né? Então, Uhum. assim, quando for precisar preferir os sem álcool. Preferiu sem álcool e com flúor, no caso, Sem né? álcool e com flúor. Perfeito. Ok. E de quanto em quanto tempo a gente deve trocar a nossa escova de dente? A regra padrão, né, é de 3 em 3 meses, né? Mas é, logo que elas apresentarem sinais de desgaste, é importante ser trocado.
Uhum. porque já não vai estar desempenhando o papel muito bem quando ela já Uhum. apresenta sinais de desgaste, que são as cerdas ficarem mais abertinhas, né? E ou modificar o padrão das cerdas. Então, eu digo que é importante, quando ela apresentar sinais de desgaste, trocar, para garantir que está sendo efetivo o, Uhum. o uso dela. E em relação ao uso do fio dental, eu já li a indicação de pelo menos uma vez. É uma pergunta bem frequente. A orientação é que uma vez ao dia é suficiente, certo? Uhum. Porque vai, agora sim, é uma vez ao dia bem feito, Uhum. passando em todas as faces, na região entre os dentes, de todos os dentes. Então, eu sempre oriento o paciente que pare um minutinho do dia, vá lá para frente do espelho, com o fio dental mais adequado para a pessoa e Uhum. pacientemente entre um dente e outro, passando em toda a superfície do dente de um lado e do outro, para poder garantir que a higienização foi feita. Uma pergunta muito comum é que a pessoa, não, eu não uso fio dental porque sangra minha gengiva, porque eu machuco a gengiva. Então, Tem gente que fala isso. Inclusive perguntaram aqui se é comum sangrar a gengiva com o uso do fio dental. a gengiva saudável, ela não sangra. Então, se Uhum. está sangrando, mesmo usando o fio dental, pode ser algum sinal que algum ponto esteja com inflamação gengival. Uhum. Aí tem que investigar junto ao dentista, né? Tem que investigar junto ao dentista. Certo. Eu até esqueci de mostrar, Mona Lisa, mas eu acho que é oportuno, que além do Uhum. fio dental, né, existe esse Aham. tipo de fio dental aqui, ó. Consegue ver? Hum, consigo. Que é Parece tipo um forquilha, estilingue. que a gente chama. É, mas ele é muito bom, assim, para ser usado para dar um conforto para o paciente, certo? Assim, para facilitar para o paciente. Então, ele tem um cabinho, né? Que a gente consegue Uhum. chegar lá atrás, nos dentes, e vai entre um Uhum. dente e outro. É de uso único, né? Usa só uma vez. Mas você pode usar em todos os dentes. Se preciso, para, lava e continua usando, certo? Mas assim, os pacientes gostam muito desse tipo de fio dental que às vezes já está cansado, tal, já está deitado, mas consegue usar o fio dental, pelo menos Uhum. naquela uma vez ao dia. Uhum. E é caro? Assim, em torno, um saquinho mais ou menos com 50, eu acho. Deve ser em torno de uns R$ 20, 25, por aí. Uhum. Entendi. Aqui no Brasil, né? Porque fora do Brasil a gente consegue comprar um saquinho com 100 por US$ 1. Mas foi-se o tempo em que um É, real e um dólar eram equivalentes, né? é, Infelizmente. infelizmente. Quem não aproveitou, tem gente que nem nasceu nesse período, nem chegou a ver. É. E me diz uma coisa, em relação à alimentação, existem alimentos que devem ser evitados por conta dos dentes, para manter a saúde dos dentes? Olha, assim, a máxima é o seguinte: você pode se alimentar de qualquer tipo de alimento, desde que você mantenha a higienização, né? A Uhum, escovação 3 vezes ao dia. Mas claro que existe alimentos que são cariogênicos, né? Que, uhum, que é, propiciam ao desenvolvimento da cárie, que são os alimentos mais ricos em açúcares, certo? uhum, Então, existem pessoas que
têm uma predisposição maior a ter cárie. Então, essas pessoas que têm esse perfil de ter uma predisposição maior a ter cárie, devem evitar alimentos mais cariogênicos, açúcares, principalmente, porque a pessoa que já tem a predisposição pode desenvolver mais, certo? Então, e por outro lado, os alimentos mais ricos em fibras, tal, que durante a mastigação promova até uma higienização na boca, durante a mastigação, também, por outro lado, ajudam a prevenir, porque mantém a superfície do dente mais limpa. Entendi. Como, por exemplo, frutas, né? Também as frutas que são mais ricas em fibras, elas protegem os dentes. Dizem que maçã, né? Não sei se é verdade. É bom para verdade. limpar os dentes. Eu já ouvi essa história. Mas é verdade, exatamente. Pela riqueza em fibras dela, ela tem um papel adstringente mesmo. Que ajuda, sim, a limpar. Mas... Vem cá, e me diz... desculpa te cortar, Pois termina. não, pode falar. Não, é porque me veio uma coisa na cabeça. Porque você falou que algumas pessoas têm mais tendência a ter cárie. O que provoca essa tendência nessas pessoas? É um fator genético? É o quê? Pronto. Pode ser, como eu falei, que é uma doença multifatorial. Então, a posição dos dentes, a qualidade da saliva. Que a nossa saliva, ela tem proteínas que protegem os dentes, certo? Então, e a saliva também, ela faz o papel de impedir a desmineralização dos dentes, certo? Então, pessoas que têm uma anatomia do dente mais, digamos, anormal, assim, errada, que favoreçam um acúmulo de placa em uma região, uma saliva que não favoreça tanto na proteção dos dentes. Então, existem os fatores que podem intensificar, digamos assim, favorecer um aumento maior, um desenvolvimento maior de cáries. E também bem como de doença periodontal. A doença periodontal, sim, ela tem um fator genético já bastante estudado e comprovado. Então, tanto que a gente acaba escutando muito. O paciente, quando tem uma doença gengival, periodontal, diz, meu pai também tem, meu irmão também tem, porque existe um componente genético forte, certo? Mas, no geral, a anatomia dos dentes, a frequência de escovação, a alimentação, são fatores que influenciam. Estão perguntando se o cálcio baixo também favorece essa fraqueza nos dentes, digamos. Como é um processo dinâmico, né, a desmineralização, a presença do cálcio é importante para fazer essa camada de proteção. Então, se tem uma baixa importante, pode ser que interfira, sim, na proteção dos dentes. Em relação à sensibilidade ao gelado, tanta gente tem, né? Não pode tomar um sorvete sem sentir aquele arrepio. Como é que é? O que causa isso? Então, a sensibilidade, ela pode ser por cárie, certo? Por cárie. A sensibilidade ao gelado, quando um dente, que a gente fala, responde com sensibilidade ao gelado, pode ser um indício de cárie, certo? Porém, a sensibilidade também pode ser por um desgaste no dente, certo? Um desgaste que a gente chama de lesão não cariosa, que não é de origem cariosa, mas causa desgaste no dente, certo? Então, como esse desgaste ele é causado? Ele é causado normalmente por uma falha, uma fraturazinha no esmalte do dente, que é a camada mais protetora, né? Mais rígida do dente. Então, pode acontecer uma fraturazinha aí no... Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem um modelinho aqui, ó. Adoro. Bem na região
mais próxima à gengiva, existe uma Uhum, camada mais fininha de esmalte. Então, essa camada fininha, ela pode fraturar. Como? Por trauma na oclusão. Uma oclusão errada pode favorecer essa fratura. Uma escovação forçada pode favorecer esse desgaste, certo? Então, essas também são causas não cariosas de sensibilidade, certo? uhum, E aí, como eu falei, os cremes dentais, existem cremes dentais que se propõem a repor esse mineralzinho perdido aí nesse desgaste. É uma forma de uhum, tratar uma sensibilidade menos grave, digamos assim. uhum. O flúor Então, também é um componente muito importante no tratamento da sensibilidade. uhum. Tá chegando umas perguntas, já já vou fazer as perguntas de vocês. As que eu não estou fazendo ao longo da live, eu estou anotando para fazer daqui a pouquinho, tá, gente? Eu tenho uma última pergunta da minha pauta e aí eu passo para as que eu anotei aqui. Eu Tá? queria saber em relação à aplicação do flúor, já que a gente falou tanto sobre o flúor, né? Acredito que ele seja bastante importante. Deve ser feita todos os anos no consultório com o dentista. Que benefícios traz essa aplicação? O flúor é extremamente importante, né? Ele existe em diversas formas. Existe na água, né? Existe no nosso creme Uhum, dental. E existe também o flúor que a gente usa no, no consultório, que é um uhum, flúor mais concentrado, digamos assim, certo? Então, é importante que ele seja usado né, nas consultas semestrais. É importante, uhum, porque ele tem um componente que ele diminui a quantidade de bactérias e também protege os dentes, reforça o esmalte do dente, deixa ele mais protegido da desmineralização, que seria a cárie. Então, é importante uhum. sim, pelo menos anualmente, Pelo menos em regra anualmente. geral. É. Certo. Então, agora a gente vai passar para a nossa rodada de perguntas. Eu tenho algumas que foram encaminhadas durante a semana, que eu já tinha conversado com os seguidores, pedido para eles enviarem, e algumas que chegaram agora. Se mais alguém tiver pergunta para a doutora Angeline, manda para a gente e a gente vai responder todas. Como escolher o melhor creme dental para mim? Eu acho que é aquilo que a gente conversou, né? Vai ter que ser uma conversa entre você e o seu dentista, né? Isso. Para ver qual é a situação que está mais necessitando. Uhum. E isso serve para o fio dental também, que era outra pergunta, né? Que era, posso escolher qualquer tipo de fio dental ou preciso verificar um específico? Vale também para o fio dental, né? Isso vale para o fio dental. O importante é usar, certo? O Uhum. importante é usar Certo. o fio dental. Aí, e procurar Uhum. aquele que mais seja adequado, que seja mais confortável, que favoreça atingir todos os dentes. Uhum. Certo. A próxima é, uma pessoa que não arrancou os sisos, eles nunca saíram, pode usar aparelho? Olha, pode, porque nem sempre, quando se usa aparelho, precisa remover os terceiros molares, certo? Mas Uhum. antes de colocar o aparelho, se faz uma bateria de exames e vai se observar se esse terceiro molar está presente e se ele está atrapalhando de alguma forma. Uhum. Então, pode-se usar, mas assim, vai ser avaliado durante o processo do tratamento se ele pode ficar ou se ele deve ser retirado. Então, isso aí existe um estudo para ser feito, né? Para decidir Uhum. isso. Mas não impede. Certo. Quem tem o terceiro molar não impede de colocar aparelho. Uhum.
Outra aqui, olha. É verdade que assim como a íris e as digitais, o esmalte do dente também é único? O esmalte do dente. Não entendi. O formato, a Talvez disposição. seja alguma coisa É, assim, talvez é. seja isso. O esmalte do dente, ele tem as suas características, né? Mas eles são, assim, um padrão, né? Não diria que eles são únicos, para cada pessoa seja diferente como digitais. Acredito que não. Uhum. É verdade que quem tem diabetes tem que ter um parecer cardiológico para ir ao dentista? Acho que não, não sei. Eu Não, pelo não menos tem nunca muita ouvi. relação. Não Não. tem, na verdade, quem tem diabetes tem uma, já que falamos em diabetes, tem uma prevalência maior de doença periodontal, por exemplo. Então, porque o diabetes, ele diminui a possibilidade de reparo do organismo em si. Então, essas pessoas que têm diabetes têm uma dificuldade de reparo e aí favorece a doença periodontal, aquela gengivite, sangramento gengival. Isso é Uhum. uma informação importante em relação à diabetes. Então são mais propensas a cáries, a gengivite que você falou e Principalmente outras a questões. gengivite. Isso. Uhum. Certo. A litose é proveniente de quê? Tem alguma coisa a ver com os dentes? Eu li uma vez que é do estômago, mas. Na verdade, é a junção dos dois, né? Uhum, Mas a halitose, ela está mais relacionada aos problemas bucais. O uhum. problema intestinal, né? O gastrointestinal pode. Oi, Oi, voltei. tá. É, ele pode atuar como um componente específico. Até que existem bactérias que têm no estômago em pacientes que têm boca. Então, essa relação, ela é, no entanto, é, o, o principal causador da halitose são os problemas bucais, certo? Uhum, Inflamação gengival e outros. uhum. Então também tem que ser investigado, no Tem que ser caso, investigado, caso a caso, né? caso a caso. Ok. E o sorriso gengival, a correção seria estética ou clínica? A correção do sorriso gengival, ela é uma indicação, na maioria das vezes, estética, certo? No entanto, Uhum, existem alguns casos que, por diferenças aí na erupção dos dentes ou na posição do lábio, que, é, que, que a pessoa fique com os dentes pequenininhos e, por estética ou até função, precise aumentar esses dentes. Então, tem as duas indicações, mas a correção do sorriso gengival em si, eu diria que 90% é estética. É por estética. uhum, Mas, assim, tem pessoas que realmente têm os dentes pequenos, desproporcionais, e uma correção de sorriso muda bastante, aumenta a autoestima. Então, isso é saúde, né? Digamos uhum. assim. E para as pessoas que pensam em usar aparelho por conta de um ou dois dentes meio tortinho, assim, vale a pena ou preciso ter todos os dentes, né? Precisamos de. O que você acha? Ah, vale muito a pena. Porque um dentinho ou dois tortinhos pode causar uma Um problemão. maloclusão muito grande e causar todos aqueles problemas que a gente conversou até agora, né? A dificuldade na Uhum, oclusão, bruxismo, desgaste dentário. Então, assim, é importante ter uma oclusão boa, né? Adequada para evitar esses problemas. Então, é uhum. bem importante ter uma oclusão satisfatória.
totalmente retinhos sem o uso de um aparelho, né? Oi, eu não escutei essa última pergunta. Ah, eu falei que então seria necessário que praticamente todo mundo usasse um aparelho, né? Porque é muito difícil a pessoa ter uma dentição totalmente retinha, né? É. Tem casos que, na verdade, tem que ser avaliado caso a caso. Tem casos que, se Uhum, você tiver uma oclusão satisfatória, e mesmo se tiver um dentinho ou outro torto que não esteja interferindo na oclusão, não uhum, precisa, entendeu? Seria mais assim por estética. Porém, esse dente está mal posicionado, impactando na oclusão, aí sim necessita. Tem indicação de usar. E uhum. os problemas mais simples, normalmente o tratamento é mais rápido. Vale a pena, sempre vale a pena, na minha Certo. opinião. Tem uma pergunta aqui, tem doença na gengiva que faz perder os dentes? Sim, é aquela doença periodontal, como eu falei, que começa lá com o sangramento gengival, se não for tratado, pode atingir o osso que segura os dentes e Não? o dente ficar mole e cair até, ou ficar mole numa situação que não tenha, que seja irreversível. Uhum. E vem cá, já que a gente está falando de Pode ser. perda de dente, deixa eu te perguntar uma coisa que eu nem sei se você se pode muito a sua alçada. Vamos ver. No Hum. Brasil aqui, no SUS, é disponibilizado algum serviço para as pessoas que perderam os dentes, algum tratamento ou não? Porque é muito caro fazer um implante, por exemplo, né? Não é um tratamento barato. É. Vamos lá. Eu também trabalho no serviço público, né? Uhum, Só que o serviço público, ele oferece tratamento odontológico básico, certo? uhum, No momento de perda dentária, necessitaria de uma reabilitação, né? Uma reabilitação para colocar em posição aqueles dentes perdidos. Existem algumas cidades ou alguns estados que oferecem o serviço de prótese, né? Que é o uhum, serviço que faz a reabilitação. Que quando se perde um dente, se coloca uma prótese, certo? Que é aquela prótese que pode uhum, ser removível, que pode ser fixa. Então, essa oferta varia de estado para estado, de cidade para cidade, certo? uhum. Mas o que o SUS oferece é a prótese em si. Ela não oferece implante, entendeu? Ainda Uhum, não é ofertado pelo SUS. Mas a uhum, prótese, sim, em algumas cidades, em alguns municípios, em alguns estados, não em todos, infelizmente. uhum. E aí E é um nesse desafio, caso? sim. E Pois nesse não. caso, por exemplo, vamos supor que eu precise, eu moro na cidade X, não tem, mas na cidade do lado tem. Eles atendem pessoas de outras cidades nesses casos ou não? Só pessoas daquela cidade? Olhe, isso é um acordo que é feito entre municípios, pode acontecer, entendeu? Mas, Uhum, assim, é caso bem específico. Normalmente, uhum, por exemplo, em cidades vizinhas aqui, por exemplo, Recife, e as cidades da região metropolitana, não pode, entendeu? nossa, gente, que É. tragédia. Então, se Recife oferece e a cidade da região metropolitana não oferece, não pode, Uhum. infelizmente. A não ser que haja um acordo entre os municípios, entendeu? Mas, no geral, só a cidade, só os moradores daquele município. Pois não. Que a gente então falou sobre os cuidados de higiene. Quem perdeu, quem chegou depois, pode assistir depois do comecinho. Ela falou como escolher a escova de dente, o fio dental, creme dental, a frequência da escovação, da ida ao dentista, enfim. E aí a gente falou da alimentação ruim, né? O que poderia prejudicar os dentes. E em nível de alimentação, o que poderia então ser positivo para os dentes? Existem alimentos que são
favoráveis, que fortalecem os dentes, enfim, que melhoram a saúde da nossa boca? Sim, principalmente, como eu falei, aquela questão dos alimentos mais ricos em fibras, eles Uhum, favorecem a higiene, na verdade, a higienização, né? São alimentos menos pegajosos, que não vão ficar ali entre os dentes, favorecendo o acúmulo de placa. A alimentação assim mais natural, digamos assim, menos industrializada, ela é mais uhum, favorável, além da saúde geral, né? uhum, A saúde bucal também tem uma repercussão melhor com os alimentos mais naturais mesmo, ricos em uhum. fibras. Então, frutas, verduras, legumes, sempre uma alimentação mais natural, mais saudável mesmo, né? Mais saudável, com certeza. Os industrializados, eles são mais processados, né? Então, essa parte ultraprocessada, ela Uhum, facilita o acúmulo, né, dessa placa e aí favorece a cárie, o desenvolvimento da cárie, da doença periodontal. uhum. Tá certo. Eu queria agradecer demais a sua presença, queria deixar o espaço aberto. Quem quiser seguir você no Instagram, pegar dicas, como é que faz? Explica pra gente. Primeiro, eu que agradeço, Mona Lisa, aí, pelo convite. Gostei muito de participar desse bate-papo aqui com você. E quem quiser me seguir no Instagram, fique à vontade. É doutorangeline.angelo. Eu estou Uhum, sempre falando sobre doenças da boca, periodontia e diversos outros assuntos. uhum. Lembrando que o nome da doutora Angeline é com dois N's, tá, gente? Então, Isso, arroba arroba doutora doutora Angeline com Angeline. dois N's, ponto Ângelo, tá? Não se Isso. esqueçam de dobrar o N. Eu quero agradecer demais a sua presença. Quero agradecer a quem acompanhou a nossa live. Se você ainda não segue o meu Espaço Mídia, segue. Toda semana tem uma live bacana. A gente sempre Muito bom. disponibiliza depois. Mas é legal para vocês acompanharem até o cronograma de lives. Hoje foi com a doutora Angeline. Semana que vem, com certeza, vai ter algum especialista falando sobre algum assunto relevante. Então, arroba meu espaço mídia, underline, meu espaço, underline mídia. Já estou esquecendo até o meu próprio endereço. Ai, ai. Mas eu agradeço demais a presença de todos vocês, em especial da doutora Angeline. Muito obrigada. Pode Obrigada a sempre você. contar com esse espaço quando quiser participar. Enfim, está sempre aberto, ok? Obrigada. E parabéns pela iniciativa aí. Imagina, eu que agradeço. Boa noite, então, gente. Boa Até a noite a próxima. todos. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.